Então, em relação ao efeito terapêutico, nessa parte da aula a gente vai comentar a respeito do efeito terapêutico daqueles animais que estão em casa com o tutor, e não os animais que são usados na terapia assistida por animais, que vai ser assunto do final da aula. Então, os animais eles têm efeito terapêutico em tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, como tratamento de depressão. As pessoas com depressão, elas têm o estado de ânimo muito afetado, não tem ânimo para nada, não tem vontade de nada, ficam às vezes dias sem se levantar da cama, e a presença do cão, além de fazer com que essas pessoas muitas vezes tenham que se forçar a sair dessa situação para poder levar o seu animalzinho para dar uma volta, ela vai ter que alimentar esse animalzinho, vai ter que limpar a sujeira do animalzinho. Então, a presença do animal ali vai fazer com que essa pessoa saia, pelo menos em alguns momentos, daquele estado de baixa autoestima, né? E ajudando essa pessoa a melhorar nessa questão. Em relação à fisioterapia, principalmente em relação à artrite, os afagos que a pessoa faz no animal, o fato de estar em contato com o pelo, que normalmente é mais quente, o movimento que ela faz para fazer um carinho no animal, vai ajudar essa pessoa a ter movimentos continuados e reduzir o quadro de artrite, quase que como uma fisioterapia mesmo, ajudando no tratamento em casa, quando está com o seu animalzinho fazendo essa atividade aí de acariciar o cão. No caso do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, principalmente no caso de crianças, o próprio contato físico com o animal torna a criança mais calma, naquela criança hiperativa. No caso do transtorno de déficit de atenção, a criança vai prestar mais atenção no animal, ela vai se ligar no animal, as atividades lúdicas que ela vai fazer para melhorar a atenção, elas são facilitadas com a presença do animal. Então o cão, nessa condição, é um ótimo artifício para se melhorar a condição tanto da hiperatividade como do déficit de atenção. E outras questões neurológicas que afetam principalmente crianças também vão ajudar, o cão também tende a ajudar nessa mesma pegada. Questão na cardiologia. Tanto aqui na recuperação do infarto, que existem estudos que determinam que as pessoas que têm um cão, elas se recuperam com mais facilidade de um infarto do que as pessoas que não têm a companhia de um cão, como no controle da hipertensão, né? As pessoas que têm o cão, elas tendem a estar mais calmas quando estão com o animal. Isso faz com que haja uma redução da pressão sanguínea. Além disso, essas pessoas, por ter o cão, se forçam a fazer exercícios físicos. Muitas vezes a única atividade física que essa pessoa vai fazer é sair com o seu animalzinho para dar uma volta. Então, estimula a pessoa a fazer o exercício físico, ajudando na questão cardiológica. Alergia e asma. Aqui a gente tem a questão da hipótese da higiene. O que é a hipótese da higiene? Atualmente, com as famílias cada vez menores e cada vez mais restritas em ambientes fechados, a higiene é uma coisa muito mais presente na vida das pessoas do que era antigamente. Isso faz com que as pessoas tenham muito menos contato com agentes causadores de alergia ou de asma do que as pessoas antigamente. Então, a presença da sujeira, ela é fundamental para que essa pessoa desenvolva um sistema imunológico
que seja mais equilibrado. Aquela pessoa que não tem contato com sujeira nenhuma, que não tem contato com poeira, que não tem contato com pólen, que não tem contato com os principais alérgenos, com o mofo, essas pessoas, quando têm o contato, a chance dessas pessoas desenvolverem uma crise asmática ou uma crise alérgica mais grave é muito maior, porque o contato com essas substâncias praticamente não aconteceu. Se a pessoa tem o contato constantemente, o sistema imunológico dessa pessoa vai se acostumando com a presença dessas substâncias e ele não vai reagir de uma forma tão abrupta como acontece nos asmáticos e nos alérgicos. E aí o cão, ele entra como um fator propagador dessas substâncias que as pessoas normalmente não têm em casa quando não tem um cão. Tá? Então, por isso que o cão ele é um fator positivo com relação à questão de alergia e asma, levando em conta a questão da hipótese da higiene. Em relação ao câncer, pessoa que está com câncer, ela é uma pessoa que geralmente é uma pessoa deprimida, e aí a gente entra no primeiro tópico que a gente falou, mas também com uma autoestima baixa, é uma pessoa que, em consequência disso, acaba tendo um comprometimento na própria imunidade. Se essa pessoa tem um animal, esse animal vai fazer companhia para ela, vai melhorar a autoestima, vai melhorar a questão da imunidade, vai fazer com que essa pessoa tenha uma imunidade melhor, fazendo com que ela tenha uma tolerância maior aos procedimentos de tratamento de câncer. Tanto no sentido imunológico, físico mesmo, como no sentido psicológico do tratamento do paciente com câncer. Diabetes, especificamente na detecção de hipoglicemia. Não sei se vocês sabem, mas existem relatos do cão conseguir detectar várias alterações, muitas vezes, que acontecem no ser humano. No caso do diabetes, é real isso, é comprovado. O cão, a pessoa diabética, quando entra num quadro de hipoglicemia, para quem não sabe, a hipoglicemia é quando ocorre uma baixa no nível de glicose, e isso pode trazer consequências graves para a pessoa que está sofrendo de hipoglicemia. Essa pessoa, quando começa a entrar num quadro de hipoglicemia, ela apresenta dois sintomas principais que o cão percebe. É o aumento da sudorese, a pessoa sua muito mais, e tremores musculares. Então, o cão, ele como tem essa condição de perceber essas alterações, ele muitas vezes percebe que a pessoa está entrando em hipoglicemia antes do próprio paciente se sentir hipoglicêmico. E ele consegue avisar tanto a pessoa que está sentindo isso, como de repente alguma outra pessoa da família. Chama a atenção para o que está acontecendo com a pessoa. Saindo um pouco aqui, aproveitando apenas a questão dessa sensibilidade do cão, vocês sabem que existem animais hoje que eles conseguem perceber e avisar, se manifestar de alguma forma com alguma alteração de comportamento, alguns tipos de câncer. Então a pessoa que tem um câncer, às vezes ela não sabe que ela tem o câncer ainda, mas o cão ele já percebeu que existe alguma alteração nessa pessoa e ele vai manifestar isso de uma forma com alteração do comportamento. Existem alguns hospitais nos Estados Unidos, ou nos grandes centros, que já usam os cães para ajudar na detecção de alguns tipos de câncer. E, finalmente, para a gente terminar a questão do efeito terapêutico, pacientes de AVC, acidente vascular cerebral ou popular derrame. A presença do cão nesses pacientes reduz o estresse, reduz a hipertensão, reduz a ansiedade, minimizando o risco dessa pessoa vir a sofrer um segundo AVC. Né? Na maioria das vezes o acidente vascular cerebral está relacionado à hipertensão. E essa hipertensão normalmente ela vem acompanhada ou ela é provocada tanto por uma situação de estresse, pode desencadear um quadro de hipertensão, como uma pessoa ansiosa também pode desencadear um quadro de hipertensão, e esse quadro de hipertensão pode evoluir para um acidente vascular cerebral. E o cão, a presença do cão como um companheiro, faz com que essa pessoa tenha uma redução de todos esses níveis,
impedindo, diminuindo a possibilidade dessa pessoa voltar a ter um quadro de AVC ou até melhorar a capacidade, a condição clínica dessa pessoa pela presença do cão. Para os idosos, existe uma tendência de que os idosos com cães sejam mais ativos e desistam menos de fazer exercícios, por aquilo que a gente comentou na questão da depressão, né? O idoso vive sozinho em casa, ele precisa sair para passear com o cachorro, ele vai acabar fazendo um exercício na marra, forçado. Além disso, a gente já comentou também o fato de que os idosos fazem mais amizades pelo fato de estarem saindo com o cão e eles também ficam menos doentes em função de diminuir estresse, diminuir ansiedade, baixa pressão sanguínea, todos aqueles aspectos que a gente já comentou ajudam o idoso a viver melhor. Existem estudos que mostram que um aquário na sala de jantar, ele pode auxiliar um idoso a se alimentar melhor. Os peixes eles passam tranquilidade para essa pessoa. Então o idoso ele foca no movimento do peixe e isso faz com que ele tenha uma sensação melhor e ele vai se sentir melhor e, consequentemente, vai se alimentar melhor. Isso é especialmente indicado principalmente para aqueles idosos que têm demência senil. Não só os peixes, mas um passarinho também poderia ter mais ou menos a mesma utilidade. No caso de proteção e segurança, a gente tem os cães de polícia, os cães de exército, a guarda residencial e empresarial, para salvamento e resgate, os cães farejadores, cães guia para cego, né? Então, N utilidades aí para os cães de proteção e segurança. Tá? Na promoção de status, seriam aqueles cães de luxo, aqueles cães de alto custo, então pessoas que têm necessidade de manifestar o status, também muitas vezes usam os cães como meio para mostrar que tem um status elevado. Né? A pessoa que tem um cão de alto valor zootécnico ou um cão de uma raça de alto custo, ele vai ter a promoção de status baseado nisso. Como instrumento pedagógico, já se utiliza em vários estudos, várias pesquisas, né, os cães para auxiliar as crianças com dificuldade de aprendizagem. A gente falou a questão das crianças com transtorno do déficit de atenção. Os alunos eles ficam mais relaxados e desinibidos com a presença do cão, tornando o aprendizado mais natural. Uma outra questão em relação à questão pedagógica é que se determinou através de estudos que as faltas escolares por doença acabam se tornando menores naquelas crianças que têm cães, por aquela questão que a gente comentou da hipótese da higiene, né? A criança tem uma imunidade maior, ela vai ficar menos doente, vai faltar menos à aula. E uma outra questão é que a interação das crianças com os animais dentro de casa também estimula um desenvolvimento motor e cognitivo de ambas as crianças. Né? Aqui eu cito um exemplo, meu filho, ele aprendeu a caminhar com 11 meses, ajudado por uma cachorra minha, uma boxer. Ele se apoiava nela para se levantar e ela ajudava ele a caminhar. Então ele aprendeu a caminhar usando a ajuda de uma cachorra minha.